Mais 72 horas se passaram e mais uma vez nada aconteceu. Para tristeza do Paulo Figueiredo, foragido da justiça, e do Eduardo Bolsonaro, o lesa-pátria, filho do Cramunhão que está preso. Se encontraram, como a gente já havia anunciado aqui, o Trump e o Lula. E, pasmem, os bolsonaristas estão tentando transformar essa derrota monumental do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Jair Bolsonaro e de todo o bolsonarismo em uma vitória. Porque, de fato, o que aconteceu? Trump não conseguiu levar Lula para a Casa Branca, Trump não ficou fazendo piadinhas, não humilhou o Lula, conversaram de igual para igual e anunciaram que sim, vão chegar a acordos a respeito das negociações econômicas bilaterais entre os dois países. Qualquer outro papo além disso é delírio de bolsonaristas, tá, gente? É delírio de bolsonaristas. Tivemos avanços concretos? Sim. Houve o encontro, houve a conversa, houve sinalização de ambos os lados de entendimentos. Então, aquelas animosidades, elas já foram superadas. Agora, o que vai começar são as discussões econômicas. Os Estados Unidos têm interesses no Brasil, interesses econômicos, que não são interesses de salvar Bolsonaro da cadeia. Bolsonaro foi utilizado como boi de piranha pelo Trump para conseguir apoio de parcela dos brasileiros para a defesa dos seus interesses econômicos junto ao Brasil. Ele utilizou isso como moeda de troca. A gente está dizendo isso aqui desde o primeiro momento. Lula não caiu no jogo do Trump, não cedeu de imediato, manteve-se a altivez e, no determinado tempo, as negociações começaram a acontecer sem que fosse verdade toda a ladainha e paranoia bolsonarista de que, por exemplo, o Trump só receberia o Lula se o Paulo Figueiredo deixasse. Olha só, cara, a pretensão dos caras. Olha só a pretensão dos caras. O que a gente viu foi exatamente o oposto. A gente viu um Trump sorridente, a gente viu um Trump falando bem do Lula, a gente viu um Trump falando que sim, as negociações devem avançar. E isso é mais um recado muito claro de que o Trump largou a mão do Bolsonaro, viu, gente? O Trump está largando a mão do Bolsonaro. Né? E o Lula se coloca como um interlocutor para as questões na América do Sul, inclusive para a tensão contra a Venezuela. Eu acho que ainda é muito tímida a resposta do governo, mas eu até entendo, porque o Brasil está no meio de uma discussão econômica com os Estados Unidos e a gente tem que defender primeiro o nosso campinho. E eu acho que nesse ponto o Lula foi bem, diplomaticamente. Ele pautou a reunião a partir da questão das tarifas, que é o ponto central, não deixou de falar das sanções aos ministros do STF e também colocou a questão da Venezuela, o Brasil como principal potência econômica da América do Sul, fronteira com a Venezuela, ante a escalada da tensão dos Estados Unidos, com a ameaça dos Estados Unidos de intervir na Venezuela. E é necessário que o Brasil se posicione contra essa aberração que é muito perigosa aqui para o Brasil, como a gente já falou também nos últimos dias. Então, o dado concreto da realidade é: mais uma mentira do bolsonarismo cai por terra. Mais 72 horas se passaram e nada aconteceu a favor do bolsonarismo. Por outro lado, a gente tem cada vez mais indicativos que Bolsonaro é página virada para o Trump e que o governo Lula tem conseguido sim avançar em relação a superar a crise diplomática que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo se aproveitaram para tentar livrar o Bolsonaro da cadeia. É bizarro, né, gente? O Eduardo Bolsonaro chegando a sugerir intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil para salvar o pai dele da cadeia. De uma questão que sequer é da alçada do poder executivo brasileiro, uma vez que quem é responsável pela prisão do Bolsonaro é o poder judiciário brasileiro. Eu acredito que essa conversa ela teve um sentido concreto muito grande, que foi desinterditar o debate entre o Lula e o Trump. Isso já tinha ficado indicado quando do encontro deles na ONU, no episódio lá do Trump dizer que rolou uma química com o Lula, mas agora ficou ainda mais evidente na conversa que eles tiveram e também na conversa a portas fechadas que eles tiveram também. Então, assim, mais uma derrota. É muito importante que a gente continue atento, porque eu também venho dizendo há algum tempo que o Brasil
pode estar oferecendo como moeda de troca suas terras raras. Entretanto, a gente tem que pensar, será que há capacidade dos Estados Unidos de processar, eventualmente, aquilo que o Brasil ofereça nesse sentido? Me parece que os Estados Unidos também não têm essa capacidade de processamento que ele entregou para a China. Talvez o Trump queira buscar algum tipo de reserva de mercado no Brasil em relação a isso. Mas é importante que a gente também lute contra isso. Que o Brasil não coloque as nossas terras raras na mesa de negociação. Que o governo Lula opte por outra estratégia. Eu não estou muito confiante nisso não, tá? Eu estou aqui, nesse ponto, com o pessimismo da razão. Eu acho que o Lula deve utilizar isso como moeda de troca. Mas nós devemos criticar e fazer pressão para que não aconteça, para que o Brasil crie a sua própria estrutura de processamento desses minerais, dessas matérias-primas que hoje são determinantes para o futuro do desenvolvimento do mundo. Há uma corrida mundial em relação a isso e o Brasil não pode abrir mão desses recursos. O Brasil, que é um dos países do mundo onde eles são mais abundantes e que o Trump está de olho. Não sei se para um primeiro momento, não sei se para garantir alguma reserva, enquanto que os Estados Unidos retomam a sua capacidade de processamento desse tipo de matéria-prima. Agora, o dado é, o bolsonarismo sofreu uma derrota com o encontro do Lula com o Trump. Isso é flagrante. Agora nós vamos ter que fazer pressão política também, porque a gente sabe qual é a forma de negociação desse governo, que sem pressão da esquerda a gente não consegue avançar muito. O Lula já está em clima de campanha, né? Isso por um lado é bom, porque geralmente quando o Lula entra, pegou muito mal, porque foi uma frase muito mal colocada. Tanto que o Lula precisou se retratar depois, né? Foi lá e fez uma retratação no Twitter, tá bom? Mas não adianta, flecha lançada, a direita está utilizando isso e foi uma infelicidade muito grande. Foi muito ruim a colocação do Lula. Mas eu quero aqui dar a minha interpretação, que é a seguinte: o Lula estava tentando dar um recado pro Trump. Em que sentido? O Trump está ameaçando os grandes produtores de droga do mundo, né? Não é produtor de droga, é o maior consumidor do mundo. Então, na tentativa de ali, no palanque, mandar um recado para o Trump, ele falou uma enorme bobagem que agora está sendo instrumentalizada pela direita. Não pode acontecer esse tipo de coisa, porque a direita está esperando esse tipo de coisa para fazer demagogia. E aí não adianta depois fazer uma notinha dizendo que foi mal, estava doidão. Né? Eu entendi dessa maneira. O Lula queria dar um recado para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de drogas do mundo. Acabou saindo muito errado a estratégia do Lula. Até porque, gente, quando o negócio é comércio internacional, também circulou nessa semana algo que é, claro, uma pesquisa que eu não gosto muito, acho enviesado, acho arbitrário, mas eu vou utilizar aqui apenas para ilustrar o que eu estou querendo dizer. É uma pesquisa sobre o grau de abertura comercial das maiores economias do mundo. E segundo essa pesquisa, né, medindo ali o fluxo de comércio em porcentagem do PIB, tá? Que é uma média de 2020 a 2024, tá errado ali no enunciado. E o Brasil, segundo essa pesquisa, tem uma economia mais aberta, né, que a dos Estados Unidos, como vocês podem ver ali pelo gráfico que está na tela de vocês, tá? E basicamente, gente, o seguinte, né? Isso tem a ver com a nossa desindustrialização. Porque isso é baseado naquilo que a gente importa, aquilo que a gente exporta, o quão o nosso mercado é aberto para produtos estrangeiros. Galera, é só olhar para os lados na sua casa, só olhar para os lados na rua. Praticamente tudo que a gente enxerga não é fabricado no Brasil, não são marcas nacionais. Nós não temos mais indústria, né, gente? A gente passou por um processo agudo de desindustrialização, sobretudo depois de 2008, mas pelo menos desde os anos 80. Então, o que significa isso? São produtos estrangeiros que estão sendo vendidos no Brasil. Isso é um sinal de abertura econômica. Como eu disse no início, eu não gosto muito de falar em grau de liberdade econômica, de abertura econômica, porque eu sempre acho que para você fazer esse tipo de classificação, você vai ter que ser arbitrário. Mas é apenas para ilustrar o quão errada a direita está e o quão longe a gente está daquilo que a gente precisa para desenvolver nossa economia. Por quê? Porque se a gente tivesse uma indústria mais forte, nós não conviveríamos com um grau tão alto de importados ao nosso redor. E isso é uma das coisas que a gente precisa. A gente, quando olha para a nossa pauta de exportação, basicamente é commodity. São produtos não sofisticados. Entretanto, todos os produtos sofisticados, industrializados, que a gente consome internamente no Brasil, acabam tendo que ser importados. Isso prejudica a nossa balança comercial,
no sentido de conta corrente no Brasil, né? Daquilo que a gente demanda de dólares para importar tudo isso. Isso prejudica os nossos empregos de melhor qualidade, que normalmente são empregos associados à indústria, que a gente está abrindo mão, e, portanto, fortalecendo apenas a indústria extrativista e o grande latifúndio do agronegócio, a gente colabora com a concentração da riqueza no Brasil. E quanto mais concentrada a riqueza no país, mais desigualdade. Quanto mais desigualdade, mais problemas sociais. Então, vai na contramão. E veja, por que os Estados Unidos, segundo essa pesquisa, tem uma manipuladas por IA, imagens manipuladas por IA, que sugerem que esses pequenos barcos, que essas pequenas embarcações estão transportando drogas, porque era muito fácil de provar, né? Aquilo que o Trump está falando. Porra, era só o exército mais foda do mundo capturar um desses barquinhos e dizer, olha aqui, ó, tá aqui, tá cheio de droga. Não, eles preferem atirar e matar as pessoas que estão ali. Vejam, gente, mesmo se fossem drogas, de fato, que essas embarcações estão transportando, ainda assim os Estados Unidos estariam errados, gente. Entende? Eles não estão nos Estados Unidos, é águas internacionais ou mesmo águas que não pertencem, né, aos Estados Unidos. E essas pessoas que estão sendo mortas, elas não estão sendo submetidas a nenhum tipo de julgamento. Elas não podem se defender de nada. Elas estão sendo abatidas. E a gente nem sabe se elas de fato são culpadas de alguma coisa. Nós não podemos naturalizar isso. Nós não podemos, porque isso está num contexto onde os Estados Unidos estão em vias de atacar a Venezuela para depor o Maduro e se apropriar mais diretamente do petróleo da Venezuela. Todo mundo sabe que é sobre isso. E, no entanto, o Trump está atacando essas pequenas embarcações, o que é flagrantemente uma atitude criminosa dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Então, nós não podemos deixar isso sem repercussão. Por outro lado, gente, a China está procurando reagir ao que o mundo está fazendo, ao que os Estados Unidos estão fazendo. Na semana passada, a gente repercutiu aqui aquela história absurda, tá, da Holanda expropriar, né, a Nexperia, uma grande produtora de semicondutores da China, né, usando ali uma lei da época da Guerra Fria, destituindo o CEO da empresa dentro da Holanda. A China reage a isso, exigindo que os funcionários da empresa não acatem ordens desse novo CEO. E mais que isso, a China então passou a restringir a exportação de semicondutores, o que está paralisando a indústria automotiva na Europa e também no Brasil. E não só a indústria automotiva. O que primeiro está sentindo este impacto é a indústria automotiva, porque hoje os carros têm dezenas de semicondutores, ou melhor, centenas de semicondutores em cada unidade. Então já temos fábricas na Alemanha sendo atingidas, no Brasil também e no resto do mundo. É aquilo que eu insisto, gente. A economia da China hoje é imboicotável, absolutamente imboicotável a economia chinesa. E não há alternativa se a gente quiser enfrentar o imperialismo e o Ocidente e os Estados Unidos se a gente não conseguir desenvolver uma economia imboicotável. Então vejam, nós estamos vendo o Ocidente literalmente tentar roubar uma empresa chinesa, tá, de um setor estratégico para a economia global, tá, e isso é flagrantemente o que é o capitalismo, é sobre isso, é disso que se trata. Entretanto, a China tem condições de reagir a toda essa ofensiva, porque cada vez que se tenta alguma coisa contra a China, a resposta da China causa mais prejuízos que aquilo que se tentou causar de prejuízo contra a China. E parece que na guerra dos semicondutores, mais especificamente nesse caso da Nexperia, mais uma vez a China está levando vantagem. E mais, né, gente? A China também zerou a importação de soja dos Estados Unidos, como eu já tinha noticiado na semana passada. Uma atitude do setor privado chinês também. Uma resposta às sanções do Trump, uma resposta ao tarifaço do Trump a essa guerra comercial.